Sabe aquela sensação de caos na vida profissional, de que o tempo escorre pelas mãos? Pois é, a gente vai entender agora como é possível virar esse jogo. Nessa análise, vamos ver como uma agenda eletrônica, pensada para profissionais de alta demanda, como peritos forenses, pode ser a chave para ter menos conflito e muito mais controle. Imagina a cena. Isso é super familiar para muita gente, né? E o pior é que é uma história real, tirada do campo de batalha do dia a dia. É a chamada tempestade perfeita, quando um monte de coisa urgente acontece ao mesmo tempo e sequestra o controle da nossa rotina. É aquele sentimento de que o dia está no comando da agenda, e não o contrário, sabe? Essa confusão, esse ruído constante. É exatamente desse ponto que a nossa conversa começa hoje. Então, vamos lá. É aqui que a gente começa a cavar para entender a raiz do problema. E olha, não se trata só de esquecimento ou de uma falta de organização pessoal. O buraco é mais embaixo. O sistema, a agenda manual, simplesmente não foi feita para a complexidade do trabalho de hoje. Porque a verdade é essa: em áreas como a perícia, o volume de solicitações, de demandas está explodindo. A pressão só aumenta e as ferramentas antigas, bom, elas simplesmente não conseguem mais dar conta do recado. E para a gente ter uma ideia concreta do que esse volume significa, olha só esse número, 584. Parece só um número, né? Mas esse foi o recorde de peças examinadas pela Seção de Computação Forense da Polícia Científica do Paraná, em um único mês, em 2024. Isso dá uma dimensão bem real do tamanho do desafio. E aí, quando a agenda falha debaixo dessa pressão toda, o custo é altíssimo. E não é só um compromisso perdido, não. É tempo que vai para o lixo com remarcação, é a reputação profissional que fica arranhada a cada falha e, claro, é a nossa energia que é drenada por um estresse que, no fundo, podia ser totalmente evitado. Bom, mas chega de falar do problema, né? Depois de entender a dor, vamos falar da cura. É aqui que a tecnologia entra. E olha, não é para complicar mais a vida, não. É para ser uma ferramenta poderosa que traz a ordem e a clareza de volta. Mas afinal, o que é essa tal de agenda eletrônica de diligências? A gente pensa logo num calendário, mas é muito, muito mais que isso. Pensa nela como uma central de comando digital, um lugar que unifica tudo sobre um compromisso: datas, locais, participantes e, o mais importante, já conecta tudo isso a lembretes, históricos de mudança e aos documentos de cada caso. E essa comparação aqui, olha, ilustra perfeitamente a transformação. A gente sai do caos manual, com agendamento duplo, informação que já mudou, para ir para o controle digital, que oferece uma visão clara, unificada, com lembretes automáticos e o histórico completo de tudo. É basicamente a diferença entre viver apagando incêndio e começar a prevenir o fogo. Tá, legal. Mas como é que esse controle acontece na prática? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Vamos detalhar agora os pilares que sustentam essa nova forma de trabalhar. São essas funcionalidades que vão direto na raiz dos conflitos, sabe? Primeiro, a visão unificada. Imagina poder enxergar a agenda por caso, por cliente, muda o jogo. Depois, os lembretes automáticos. Eles são arma secreta contra o famoso esqueci de avisar. E não só pra gente, pra todo mundo envolvido. Aí vem o histórico de alterações, que cria aquela transparência, né? Fica tudo registrado. O bloqueio inteligente de tempo é genial, porque ele agenda o tempo do mundo real, incluindo deslocamento e preparo. E para fechar, os checklists personalizados, para garantir que nenhum detalhe importante vai ser esquecido. Beleza, a ideia é ótima. Mas e para colocar em prática, como é que faz para não transformar a rotina num caos ainda maior durante a mudança? É sobre isso que a gente vai falar agora, um guia prático, um passo a passo. E a boa notícia é que essa transição não precisa ser um drama, viu? O caminho do papel para o digital pode ser suave, gradual, focado em ganhos rápidos e na construção de um novo hábito de organização, um de cada vez. E esse caminho para a adoção pode ser bem simples, dividido em 5 passos. Primeiro, mapear, ou seja, identificar os diferentes tipos de compromissos que existem na rotina. Segundo, bloquear. É definir blocos de tempo realistas no calendário, já contando com deslocamentos. Terceiro, padronizar. A forma como as informações são inseridas, como o número de processo, contatos, essas coisas. O quarto passo é notificar, configurando os lembretes automáticos. E o quinto, que é crucial para o sucesso, é revisar, ajustar as prioridades e agenda toda semana para manter o sistema funcionando direitinho. Ok, então a casa está arrumada por dentro. Mas e o impacto disso para fora? Na interação com clientes, advogados e o judiciário?
Vamos falar sobre como tudo isso gera menos atrito com todo mundo. Essa frase aqui, olha, ela mata a charada. O atrito profissional surge quando as expectativas não estão na mesma página. Quando um cliente não sabe o que precisa levar, ou uma testemunha não é lembrada da audiência, aí o atrito aparece. A organização digital alinha essas expectativas de forma automática e consistente. E como saber se essa nova organização está realmente funcionando? Medindo o que importa. A agenda deixa de ser um simples calendário e vira uma ferramenta de inteligência de negócios. Ao acompanhar métricas como o número de furos evitados ou a taxa de reagendamento, fica possível otimizar todo o fluxo de trabalho com base em dados concretos, não em achismo. No fim das contas, o resultado é este: um ciclo de trabalho com muito mais previsibilidade, com menos desperdício de tempo e de recursos e, talvez o mais importante, uma imagem profissional que é protegida e fortalecida. É sobre transmitir confiança e método por meio da própria organização. Então, para fechar, fica a reflexão. O ponto crucial é este: a agenda usada hoje em dia, ela protege o tempo de quem a usa ou apenas ocupa esse tempo? A ferramenta do dia a dia está trabalhando para criar mais valor ou é somente mais uma lista de tarefas que gera ansiedade? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.